Então nós estamos aí na nossa série Cultura de Profecia. Estamos aprendendo com a palavra como ter uma linguagem celestial, uma linguagem espiritual, como andar no Espírito, sermos não apenas homens de experiências no domingo à noite, na vigília, na conferência, mas sermos homens e mulheres que andam na natureza do Espírito. E dentro da série, nós estamos na temática do fruto do Espírito, que é a personalidade do Espírito Santo. São as ações, os hábitos, a natureza do Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá comigo em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Para quem não entende a dinâmica da pulseira, é melhor você ficar do jeito que você está mesmo. Lá em casa, a gente aplicou no Tito a psicologia reversa. Lá em casa, ele está trabalhando para ser digno de usar a pulseira. Porque a gente descobriu que ele queria muito a pulseira. Aí ele falou, como é que eu consigo essa pulseira? Tem que parar de ficar reclamando. Você tem que parar de ficar murmurando, parar de pirraça. E aí agora a meta da vida dele é ter o que vocês estão querendo largar. Ai, ai. Então, gente, a pulseira é o seguinte, é uma dinâmica que nós estamos aplicando. Você pega a sua pulseira, você pode pegar na loja da igreja no final do culto. Quanto custa? Você não precisa pagar nada se você não tem nada. Agora, se você pode dar uma oferta, ajude a gente a pagar pela pulseira, porque ela custou algo. Você pode chegar lá e eu estou sem R$1 hoje. Não tem problema não, só pede a sua pulseira, ninguém vai te cobrar nada na loja lá, porque esse é o aviso. Agora, se você pode, ao pedir a pulseira, fala, qual o Pix aí que eu quero fazer um Pix? De qualquer valor você já vai ajudar. Você vai ganhar a sua pulseira, e aí você vai colocar ela num braço. Exemplo, braço esquerdo. E aí você tem que ficar 21 dias sem murmurar, sem reclamar, sem perder o controle das suas falas, sem desequilibrar emocionalmente falando. E a gente começou isso tem 3 anos, e a gente... Estamos no dia 1. Não, brincadeira, tem um mês e pouco. E a ideia não, a gente sabe que a pulseira, como eu tenho dito, ela não tem poder nenhum, gente. A pulseira não tem poder algum. A pulseira, ela só traz luz, revela o seu pecado. Algo que estava aí, que você não estava dando atenção. Para algo que você pratica na sua vida e que você não tem dado atenção. Então a pulseira é para você dar atenção para uma área, para você orar, para você se debruçar na palavra, renovar sua mente para crescer nessa área. Se você vai ficar 21 dias com a pulseira, ou vai ficar 3 meses ou 1 ano, não interessa. Se for 2 anos, é 2 anos você tendo a mente renovada, 2 anos você crescendo, 2 anos você orando por algo extremamente importante, porque a dinâmica é o seguinte, colocou a pulseira num lado, 21 dias sem falar errado, sem murmurar, sem perder o controle emocional das suas palavras. Quero lembrar aqui, gente, que constatar um problema não é reclamação. Você virar e falar assim para o seu filho, meu filho, você não pode fazer isso. Chamar a atenção do seu filho não é reclamação, é como você faz que vai determinar se é algo ruim ou algo correto. Então, 21 dias, falou errado, você troca a pulseira de lado e começa a contar de novo. Beleza? Aí é mais 21 dias. Se no dia 5 você irou e pecou, perdeu o controle das suas palavras, falou besteira, que dia horrível, trânsito horrível, né? Uma coisa é você constatar. Nossa, amor, o trânsito hoje está pesado, né? Ok. Outra coisa é você, eu não aguento esse trânsito. Troca a pulseirinha e zera de novo. Beleza? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Se daqui a 5 anos a gente tiver a pulseira, a gente faz uma fogueira santa e queima ela
e pula dentro da fogueira junto também e acaba com isso. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Por que a gente não tem debruçado ainda no fruto amor? Porque, não sei se já ficou claro para vocês, tudo que vai vir adiante está dentro do amor. O fruto do Espírito é amor. Ele está usando aqui uma árvore, um fruto, e a gente trouxe aqui um dos dias um bom exemplo que é a mexerica. Pocã, e tem outros nomes aí, os nomes estranhos. Cada lugar que vai é um nome estranho. Mas aqui eu pelo menos conheço como mexerica. A mexerica, ela é um fruto que tem várias repartições, vários gomos. Então o fruto do Espírito é o amor. E dentro do amor nós temos paz, longanimidade, domínio próprio e todos os demais frutos. Ok? Todas as demais expressões. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Está faltando para a gente fechar, antes de termos um dia falando a respeito, talvez, do amor lá em Coríntios 13, está faltando para a gente falar hoje longanimidade, benignidade e fé, que é fidelidade. E é o que nós vamos fazer hoje. Com a graça de Deus eu vou conseguir falar os três. Senti que vocês não acreditaram. Vamos lá, pessoal do som, diminui um pouco o volume, por favor. Bondade. A primeira coisa sobre bondade que precisa ficar claro, embora se aplique a todas as outras expressões do Espírito, eu tenho dito isso, é que ninguém consegue ser bom tentando ser bom. Na sua força, você não consegue ser bom de fato. Porque você concorda comigo que a bondade, como fruto do Espírito, ela é algo interior, não apenas uma expressão de aparência? Você concorda comigo que você pode fazer força para ser bom, mas o seu coração está totalmente distante, a sua motivação totalmente distante? Tem pessoas que aparentam ser boas para, inclusive, arrebatar pessoas depois para a maldade, para enganar pessoas. Então você não consegue ser bom na sua força. Assim como nós falamos anteriormente, que nada das expressões do Espírito você pode fazer na sua força. Porque tudo isso é obra do Espírito. O que eu posso fazer, e é o que nós estamos fazendo aqui, é aprender, renovar minha mente para cooperar com o Espírito. O que eu posso fazer e devo é orar por essas coisas, é dar atenção para essas coisas, sair do automático, como falei anteriormente, e deixar o Espírito Santo assumir o controle. É acordar pela manhã e decidir trabalhar, investir na sua natureza espiritual. Mas só quem pode fazer você ser bom, porque isso é uma questão de natureza, é a obra do Espírito Santo. A notícia boa é que a semente, uma vez plantada, ela dará o seu fruto. Pode demorar um pouquinho de tempo. Você não planta um feijão hoje e colhe amanhã. Mas você plantou hoje não quer dizer que ele não está germinando. Ainda que você não esteja vendo, as raízes estão trabalhando. Está mudando de dentro para fora. Assim como é impossível alguém que tem o Espírito não amadurecer nessas coisas, é impossível também alguém dizer que tem o Espírito e não amadurecer nessas coisas. Porque se tem a semente, ela vai crescer. Se durante anos da sua vida você tem visto uma piora ou zero melhora, você precisa rever o seu evangelho.
A sua experiência. Porque se a semente está aí, a Bíblia chama semente de semente incorruptível, semente imparável, poderosa. Ela vai produzir fruto. Amém? Quando nós vamos para a carta aos Gálatas, que é onde está o texto que nós lemos, o que está acontecendo aqui nessa igreja? Nós temos aqui uma igreja que parte dela é uma igreja de gentil, ou seja, gente que não vem do judaísmo. Vocês são gentios. A não ser que tenha alguém aqui, judeu de natureza, né? De sangue. Vocês são gentios. Ali tinha gentios e na mesma igreja, na mesma congregação, tinha um outro grupo grande de judeus que se converteram a Jesus. E aí os judeus se convertiam e mantinham algumas coisas da sua cultura. E até aí tudo bem. Eu não tenho problema e acho que ninguém deve ter com ir a Israel e ver os irmãos, como eu estive lá em Israel em trabalho missionário lá e conheci igrejas messiânicas, que são igrejas de judeus que se converteram, que celebram as festas, que celebram os costumes judaicos, porque para eles não é só uma questão de religião, de algo para se religar a Deus, é cultura, é a natureza do seu povo. Então não há problema nenhum lá eles fazerem as festas, lá eles celebrarem algumas coisas da cultura judaica, e o evangelho não tem problema nenhum com isso. O problema é quando você começa a dar um peso de salvação, um peso espiritual para essas coisas, como se elas pudessem te religar a Deus, e só fosse possível ter comunhão com Deus, acesso a Deus através da prática da cultura. E aí tinha um grupo de judeu ali que chegava para aquele que tinha se convertido e falava assim: cara, tu tem que circuncidar. Se você souber o que é circuncisão, você já repreende o cara. O homem, na hora. Eu não entendo como alguém caiu nessa conversa. Dá vontade de cruzar as pernas só de pensar. Não é não, Vasos? O cara chega a mim: você tem que circuncidar o para trás de mim, Satanás. Quem aqui já fez cirurgia de fimose? Levanta a mão. Tô zoando. Não levanta. Não levanta. É por aí. É por aí. Então, eles queriam que os irmãos que se convertiam, que não eram judeus, circuncidassem, para que eles assim tivessem acesso a Deus e fossem considerados santos da igreja, homens de Deus. E aí Paulo está falando aqui: olha, não caiam nesse papo dos judeus convertidos que estão dizendo que falta a vocês alguma coisa. Não falta a vocês nada. A obra de Jesus está completa. Não vos falta nada. Vocês não precisam de alguma coisa a mais para poder ter acesso a Deus. E é interessante quando nós ouvimos essa expressão dos judeus ali, né? O sentido daquilo que eles estão pedindo aos convertidos, que é: olha, façam para vocês serem completos, está faltando alguma coisa. Isso, faltar alguma coisa, é justamente o contrário de bondade. Entenda que a palavra bondade é a palavra tov do hebraico, que quer dizer íntegro, sem falta, completo. Bondade é completo, íntegro, sem falta. Então lembre-se que você tem essa expressão do Espírito dentro de você. Quando Deus foi criando a terra, o que ele dizia quando ele terminava? Ficou bom, íntegro, completo, não falta nada. No homem, muito bom, íntegro, completo, não falta nada. Qual foi o discurso da serpente? E aqui você vai entender o que é o contrário de bondade. O contrário de bondade é maldade. Qual foi o discurso da serpente? Olha, Eva, está faltando alguma coisa para vocês. Aqui está um problema de identidade. Quando não há contentamento, consequentemente não há identidade definida.
Porque o que Eva oferece, o que a serpente oferece para Eva, é exatamente aquilo que Deus disse que ela tinha. Deus disse a Adão e Eva: vocês são feitos conforme a minha imagem e semelhança. E o que a serpente disse para Eva? Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Aí tem uma figurinha que circula na internet que é maravilhosa, que é a serpente, o diabo falando isso para a mulher, para o homem: se você comer, você vai ser igual a Deus. Aí tem o carinha virando e falando: come tu então. Faltou essa malandragem, faltou essa malícia. Já que é tão bom assim, come tu, Satanás. Já que é tão bom esse negócio. Mas a serpente disse: falta algo, você precisa desse fruto para ser completa. E ela caiu nessa conversa porque não teve uma identidade definida. Quando você não tem a identidade definida, além de uma falta, além desse sentimento de maldade, de que te falta alguma coisa, alguém foi mal com você, outra coisa é que você vai sempre dizer que alguém está no seu lugar, ou melhor, que você não está onde você deveria estar. E aí que a expressão contrária desse fruto do Espírito começa a se manifestar, que é uma falta de contentamento. Maldade é o resultado da mentalidade que nos falta algo. Bondade é a plenitude de Deus / contentamento. Se você quer entender a expressão do Espírito Santo de bondade, é se sentir completo, estar contente. O fruto desse fruto do Espírito em nós, a ação desse fruto do Espírito em nós é contentamento. Todo pecado, preste atenção nisso, todo pecado é fruto dessa mentalidade de maldade. Eu vou roubar porque me falta alguma coisa. Eu vou sair fora do casamento porque me falta alguma coisa. Eu vou me corromper nos meus negócios é porque me falta alguma coisa. Quando nós não estamos completos em Deus, contentes em Deus, nós ficamos expostos para a maldade, nós ficamos expostos em tentar buscar nos preencher de outra coisa. Lá em Gálatas, abre de novo lá. Deixa eu achar aqui uma expressão que eu quero ler para vocês. Gálatas 5, deixa eu ver aqui. 5:15. Isso mesmo. Olha a expressão aqui em Gálatas 5:15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Olha a expressão de Paulo aqui falando das obras da carne que havia no meio daquela igreja. Vocês estão devorando uns aos outros. Irmão, você só devora porque você não se sente completo. Pessoas que estão devorando a pornografia, devorando a imoralidade sexual, é por quê? Porque não se sente completo, está com fome, está faltando alguma coisa. E aqui quando ele diz sobre devorar uns aos outros, ele está falando de pessoas que não são completas emocionalmente e devoram as outras. Não sei se você conhece gente que é pesado se relacionar emocionalmente, porque quer arrancar do outro algo que talvez nem o outro tenha, algo que só Deus pode dar, um preenchimento espiritual, emocional. Eu quero dizer para você uma coisa: apesar do matrimônio ser um lugar maravilhoso, onde você vai sim experimentar uma bondade, vai experimentar ser completo em alguém, com alguém, existem coisas emocionais em você
que só Deus pode suprir. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Seu casamento pode estar maravilhoso, que tem dia que você acorda, que saudade da presença. E não é da presença da esposa, não é da presença do esposo, é que saudade de estar na comunhão com o Espírito, de orar, de entrar na presença de Deus. Principalmente quando você se distrai com uma temporada aonde você e seu marido estão muito bem. Vocês estão tão bem que vocês estão celebrando um ao outro, e talvez você esquece da prática da oração, prática da comunhão com Deus, e aí acorda um dia de manhã e você fala: o que está acontecendo? Estou com a saudade de Deus, estou com a saudade de passar tempo com Deus. E aí você lembra: estava muito bom o que eu estou vivendo com meu marido, a estação que a gente tem na nossa casa, os nossos filhos são maravilhosos, mas só quem me completa é Deus. Quando o homem cai, o que ele perde é conexão com Deus. Ele fica quebrado. Então, bondade é fruto de ser completo em Deus. Amém? Salmos 25, verso 8. Não, desculpa. Provérbios 4, 18 ainda. Provérbios 4, 18. Olha que notícia boa. Quem aqui é justo de Deus? Vocês ficam sempre com dúvida se apossam disso ou não. Mas Jesus disse que vocês foram feitos justos, amém? Mas a vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Aleluia. O Espírito Santo vai nos levar nesse lugar de pleno contentamento em Deus, meu irmão. Amém. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Espírito Santo se manifestará com essa expressão de bondade gradualmente na nossa vida. Você tem que orar pela manhã. Uma das coisas que eu oro muito é abrir a janela da minha casa e dizer: Senhor, como o Senhor é bom. Que eu possa me contentar com o Senhor, com a sua presença nesse dia. Porque você vai ver várias oportunidades, várias mensagens do diabo, da vida, batendo no seu coração, na porta do seu coração, para dizer para você que você não tem o que você precisa, de que o seu bom pastor não está te suprindo. O Senhor é o meu bom pastor, e por isso, de nada eu sentirei falta. Eu já tive experiências de estar em lugares de escassez e estar completo espiritualmente. Estar em lugares de abundância e não me sentir completo espiritualmente. Eu vou dizer de novo. Eu já estive em lugares de escassez e me sentia completo espiritualmente, emocionalmente, ainda que nas circunstâncias me faltavam coisas. Mas também já tive a experiência de estar em lugares de fartura, de estar nas circunstâncias completo, mas sentir falta da presença, não me sentir completo, realizado espiritualmente e satisfeito emocionalmente. O segredo não é o que você tem ou o que você não tem, é com quem você está, a consciência que você tem, a fé que você tem no bom pastor. Se o bom pastor está com você, é ele que vai te garantir bondade, estar completo, contentamento. Amém? Eu queria falar mais, mas eu prometi que vou falar os 3. Vamos lá! Salmos 34, verso 8, para a gente terminar a bondade. Provai e vede que o Senhor é bom, e feliz o homem que nele confia. Quem é feliz? Aquele que tem tudo, aquele que não falta nada de coisas, ou é aquele que tem o Senhor e nele confia? Benigno, não, desculpa, estou trocando o salmo de novo. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é feliz. Feliz o homem que nele
confia. Gente, quanta gente eu conheço que tem mais, muito mais do que você, e está doente. Está sempre com a sensação de que falta muita coisa. E falta mesmo, porque o tamanho desse buraco se chama Deus. Se não for completo pela presença, vai viver correndo de um lado para o outro, tentando devorar tudo e todos, o que puder, o que tiver no caminho, vai topar quase todas as paradas e ainda assim não vai se sentir completo. Porque o tamanho desse buraco só pode ser preenchido por aquilo que deveria estar aí, que é Deus, é o Espírito Santo. Amém? Aleluia! Agora sim, benignidade, ou em algumas traduções, amabilidade. Benignidade é algo que você não consegue definir, mas é algo que quando a gente vê, a gente percebe. Essa aqui é quase que a explicação de quase todos os teólogos. Quando todo mundo vai expressar, ensinar, melhor dizendo, sobre benignidade, o que a gente vê na explicação dos teólogos é exatamente isso aqui. É algo que não conseguimos definir, mas é algo que a gente, ao ver, a gente percebe. E eu quero trazer aqui para você algumas expressões que dá para a gente perceber benignidade, amabilidade na vida de alguém. Preocupação com as outras pessoas, que se reflete no desejo de tratar os outros com cuidado. Preocupação com as outras pessoas que se reflete no desejo de tratar os outros com cuidado, com tato, sabendo que o outro pode ser quebrado. Então você, como diz o Senhor, não esmaga a cana quebrada, não apaga o pavio que fumega. Mostrar simpatia e gentileza para com os outros. Benignidade. Salmos 25, verso 8, agora sim. Benigno e reto é o Senhor. Por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e os mansos ensinará o seu caminho. Algumas traduções, ao invés de benigno e reto, está bom e reto. Isso é porque, por vezes, benignidade e bondade se entrelaçam. Porque benignidade é a expressão da natureza de quem é bom. Quem é bom por natureza terá ações, e as ações da bondade são a benignidade. Quando você está completo em Deus, quando você tem esse fruto da bondade amadurecido, você vai trazer essas expressões para fora, no trato, na lida com as pessoas. E a gente, quando leu esse texto aqui, benigno e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Nós estamos vendo uma expressão de benignidade, porque Deus não está dando aos pecadores o que eles merecem. Aqui está dizendo que Deus, Ele na sua paciência, Ele na sua benignidade, Ele ensina os pecadores. Lá em Efésios capítulo 2, Efésios 2, verso 4 e 7. Efésios 2, versos 4 ao 7. Então a gente, sem dúvida, todos vocês aqui já experimentaram a benignidade de Deus. Porque nenhum de nós merecia nada do que nós recebemos. O que nós merecíamos era consequência dos nossos pecados. Mas Deus, em sua benignidade, entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que ao invés de recebermos aquilo que nós merecíamos, nós recebemos aquilo que Jesus merecia.
Jesus merecia, sendo perfeito, uma herança. Merecia ser abençoado. E ele recebeu a maldição no nosso lugar para que nós recebêssemos a bênção no lugar dele. Benignidade. Deus nos tratou com tamanha gentileza e cordialidade. Efésios 2, verso 4 ao 7. Mas Deus é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Aleluia! Por que nós podemos ser pessoas benignas? Por quê? Porque nós recebemos isso de Deus. A graça que recebemos, podemos compartilhar. Você já tem isso, meu irmão. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus, que tem todos esses gomos dentro de si, abunda ricamente no nosso coração. Deus implantou o seu próprio amor no nosso espírito. Então nós podemos ser benignos com as pessoas. Ah, mas eu nasci assim. E você não lembra que você nasceu de novo, filhinho? Então a desculpa de eu nasci assim, eu fui criado assim, agora você está sendo criado no aprisco do bom pastor. Agora você pode aprender com o Espírito Santo. Você tem que entender que você nasceu de novo. Aleluia. 1 Pedro agora, capítulo 2, verso 1 ao 3. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Olha só, o contrário de benignidade, de amabilidade. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O que é o contrário de benignidade? Malícia, engano, fingimento, invejas, murmurações. Isso aqui são obras da carne. É o contrário da expressão de alguém que tem a obra do Espírito bondade dentro de si. E porque tem bondade, expressa benignidade. Porque tem bondade, ele consegue dar aos outros cordialidade. Ele consegue se colocar no lugar dos outros. Ele consegue se mover em íntima compaixão. Ele consegue pensar no outro, ao invés de pensar sempre em si mesmo. Vamos lá, próximo, fidelidade. Quem disse que eu não ia conseguir? Pode vir trazer uma oferta aqui, tá? Para mim, que você desconfiou de mim, você não botou fé. Você não quis aplicar fidelidade em mim. Vamos lá. Fidelidade, em algumas traduções aí, é a palavra fé. É o fruto. Por que fidelidade às vezes aparece a palavra fé? Porque realmente é a mesma palavra no original. Por quê? Porque fidelidade é o fruto de quem crê. Sua fidelidade está intimamente ligado ao que e quem você crê. As áreas que você é infiel, preste atenção nisso aqui. As áreas que você é infiel são fruto da sua desconfiança no caráter de Deus nessa área. Quando você vai alugar uma casa e você não tem imóveis, você não tem imóveis para alugar uma casa e lá precisa de você ter
imóveis para você conseguir alugar. O que eles vão falar com você? Traz um fiador. Traz alguém que respalde você. Traz alguém que garanta você. E aí quando você traz, a pessoa aluga a casa porque ela confia em você ou porque ela está confiando no outro? No outro. Então a nossa fidelidade, ela só vai ser real se a gente tiver fé em Deus. Porque é Ele que pode nos respaldar. É Ele que pode gerar isso em nós. Então se nós queremos ser pessoas fiéis, nós precisamos crer num Deus que é fiel. Nós precisamos botar nossa fidelidade e nossa fé em Deus. Toda área da sua vida que você está sendo infiel, é porque você não confia. Por mais que você fala que crê, você não confia, não crê em Deus nessa área. Você não crê que Deus pode te preencher emocionalmente quando você está solteiro. Aí você vai lá e dá um jeitinho e se envolve com imoralidade sexual. Porque você fala que crê, mas você não crê, então você não consegue ser fiel. Porque você desconfia de Deus, o seu fiador. Quantos estão entendendo? Quando você não é fiel no seu casamento, é primeiro porque você está sendo infiel a Deus. Quando você usa como desculpa, a minha esposa, ela não me preenche nas minhas necessidades sexualmente, então eu vou buscar fora do casamento. Você não está só sendo infiel com a sua esposa, você está sendo infiel a ela porque você não pode ser fiel a Deus. Porque se você fosse fiel a Deus, você saberia que Deus pode suprir nessa estação difícil, nesse tempo difícil, todas as suas necessidades. Aí a importância, abre um parênteses aqui, de você ter sido um solteiro santo. Porque os solteiros aqui sabem que dá para ficar sem. Fiquei preocupado. Solteiros, dá para sobreviver sem sexo, não dá? E eu já ensinei aqui que não é bíblico para você casado privar o seu cônjuge do sexo. Isso é uma outra mensagem, uma outra pregação. Porém, não é desculpa para você trair, não é desculpa para você trair o Senhor. Porque se você foi um solteiro santo, que experimentou uma vida de devoção ao Senhor, enquanto você era solteiro, tu sabe, principalmente uns aqui, que eu acho que eles estão fazendo isso, que assim, estão 5 anos solteiro. 5 anos é uma expressão de santidade esses meninos, glória a Deus. A gente casa menino aqui, glória a Deus por isso. Você pode não acreditar que existe isso ainda, mas existe, e nessa igreja tem existido bastante, glória a Deus por isso. Meninos que casam virgem, com 20 anos, virgem. Eles vão no casamento, se passarem por algum tempo difícil nesse sentido, eles vão poder se lembrar de que eles foram fiéis ao Senhor. E tentação, como você casado tem, eles também tinham quando eram solteiros. Mas eles decidiram permanecer crendo que o Senhor os abasteceria, que o Senhor cuidaria deles, que o Senhor supriria suas necessidades. E por isso chegaram até o casamento virgens, porque estavam sendo supridos do Senhor. Amém, solteiros? Não façam eu querer vir pregar no culto de jovens. Me ajudem aí. Amém, solteiros? Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 25, verso 14 ao 25. Vamos lá. Mateus 25, do 14 ao 25. Porque o reino dos céus é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 2, a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades,
Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então chegou o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos e mais o que eu ganhei. Disse o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governar sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes. Repara, o eu soube, não quer dizer que ele era. Falta de identidade e falta de convicção do caráter do Senhor. E receoso, eu fui e escondi na terra o seu talento. Eis que aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, então na minha vinda teria recebido os meus juros. Por que o servo enterrou os talentos? Porque ele teve falta de confiança no caráter do Senhor. Ele ficou com dúvida, ficou com medo, e medo é ausência de fé. A Bíblia diz que aonde há medo, o amor não está aperfeiçoado. Aonde não há medo, não há entendimento do amor, não há convicção a respeito do caráter de Deus. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque quando nós conhecemos a Deus, nós não vamos ter medo, nós vamos ter temor, nós vamos ter desejo de confiar nele, desejo de estar com ele. Então, esse servo aqui, ele esconde porque ele não confia no caráter do Senhor. Então, todas as áreas da minha vida que eu não confio, ainda que eu diga que confie, que eu não confio no caráter de Deus, eu vou ser infiel. Para comigo, para com as coisas e para com as pessoas. Pessoa fiel, uma definição que eu coloquei aqui: alguém de palavra, pessoa verdadeira e reta, que é fiel no trabalho. Um exemplo, que é fiel no trabalho, não porque o empregador é bom, gentil, correto, mas porque ele é fiel. Você não é fiel pelo que os outros fazem com você, você é fiel por quem você é. Quando Judas chega até Jesus para traí-lo, Jesus chama Judas de amigo, mesmo sabendo que ele estava o traindo. Por que Jesus chama Judas de amigo? Porque Jesus não é o que as pessoas fazem com ele. Jesus não muda por causa das circunstâncias. Eu sou o que eu sou. Então eu não sou fiel por causa das circunstâncias favoráveis. Eu sou fiel porque essa é a minha natureza, minha nova natureza em Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Um homem não é fiel à sua esposa porque ela o agrada ou não agrada, como eu já falei aqui. Ele é fiel a ela porque primeiramente ele é fiel ao Senhor. Um dia o pastor Anderson estava compartilhando que alguém chegou para a esposa dele e disse: você não fica preocupada com as viagens do seu marido?
cada hora está num lugar, lida com tanta gente, você não fica preocupado que ele possa te trair, não ser fiel? Ela diz, não tenho preocupação nenhuma. Aí a pessoa virou para ela e falou assim, nossa, você se garante demais. Aí ela, não é sobre isso não é sobre mim não. É porque eu sei o quanto meu esposo ama a Deus. Eu sei o quanto ele é fiel a Deus. E porque ele é fiel a Deus, ele é fiel a mim. Porque não tem como ele ser fiel a Deus e ser infiel a mim e continuar sendo fiel a Deus. Deu para entender, irmão? Aleluia! Para a gente caminhar para o término, falando desse tipo de fidelidade aqui. Procure pessoas fiéis, não pessoas leais. Procure pessoas fiéis, não pessoas leais. Quem é leal a alguém. Quem é fiel é ao Senhor e por isso é fiel a você. Gente leal nem sempre é fiel. Porque alguém fiel vai confrontar você quando você precisar. Alguém leal a você comete um crime junto com você. Um grupo de assaltantes de banco são pessoas leais. Eles são leais um ao outro, leais àquela família criminosa. Quem assiste aqui filme ou série que tem máfia, sabe o que é bem lealdade. Eles são leais à família, mas são por vezes muito infiéis à sua família natural, à sua esposa. Gente que se diz leal e que você, nossa, como ele é leal comigo, vou fazer negócio com ele. Cuidado, busque saber se ele é fiel ao Senhor. Se ele não é fiel ao Senhor, por que ele vai ser a você? Por que ele vai ser a você? Tem muita gente aqui na igreja que é leal a mim, que demonstra lealdade no trato comigo, mas não são fiéis, porque são leais a mim, mas não são fiéis ao Senhor. E lealdade está muito ligado a eu concordo com você, eu quero o que você tem. Isso é muito perigoso. Escolham pessoas fiéis. Porque se no assalto a banco, eu ouvi essa definição, achei incrível. No assalto a banco, tem 10, 9 são leais, um é fiel, o assalto não acontece. Um vai denunciar, porque ele é fiel. Porque ele é fiel aos seus princípios, ele é fiel aos seus valores. O que tem de gente, guarda isso aqui, que é leal a pastor, leal à igreja, mas é infiel à sua esposa. Quanta gente eu já vi dentro da igreja, em nome da igreja, em nome de que está fazendo a obra de Deus, abandonar o casamento às traças, dizendo que estava sendo fiel. Não, você estava sendo leal. Leal ao pastor, leal à igreja, mas fiel a Deus não. Porque você não pode, em nome da igreja, largar sua família, destruir a sua família. Se você é alguém fiel, você é primeiramente ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gálatas de novo, para a gente terminar a parte do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Ministério de Louvor pode subir. Gálatas 5, nós vamos ver verso 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são... Antes de eu ler isso aqui, deixa eu colocar um outro ponto que eu falei semana passada, sobre fidelidade, sobre você ser uma pessoa verdadeira. É que você não pode ser uma pessoa verdadeira, expressar fidelidade, sem os outros hábitos do Espírito. Porque tem gente que fala assim, eu sou uma pessoa muito verdadeira, uma pessoa muito fiel. O que eu penso eu falo. Mas fazem isso sem mansidão, sem domínio próprio e machucam as pessoas.
Eu sei que tem gente que se machuca querendo se machucar, querendo que você seja leal também, querendo que você passe a mão na cabeça. Mas você precisa, como eu ensinei semana passada, falar o que Jesus fala do jeito que Jesus falaria, com firmeza, com retidão, mas que o seu interesse seja a transformação do outro, não vomitar suas verdades. Porque tem gente que diz que é verdadeiro, mas na verdade tu é chato pra caramba, criticando tudo e todos o tempo todo. Nem tudo que está na sua cabeça você tem que dizer, ou tem que dizer a hora que você quer dizer. É preciso você sentir o quanto o outro está pronto para ouvir, se ele precisa de fato ouvir, se ele quer ouvir. Se você começa a dizer, você diz uma vez e não quer, você vai ficar insistindo. Nós amamos no amor que não busca os seus próprios interesses. Eu sempre, eu vou trazer qualquer exortação, eu sempre ressalto. Amanhã você pode me cumprimentar, tá, irmão? Do mesmo jeito. Vou amar você do mesmo jeito, vou estar com você, vou te dar a paz do Senhor, não muda nada. Porque muitas vezes você exorta e a pessoa muda, achando que você vai mudar com ela. Não, não vou mudar. Se você quer, eu falei para você quer continuar num negócio ilícito. Eu falei para você, nossa, isso não é de Deus para você desenvolver negócio dessa maneira, isso não é correto, isso não é bíblico. Mas irmão, amanhã, se você quiser continuar, pode me cumprimentar na rua, paz do Senhor, irmão, estou orando por você. Então você vai falar o que Jesus fala do jeito que Jesus fala, não vai ficar se gabando de ser uma pessoa verdadeira. Lembrando que se você tenta ser bom na força do seu braço, se você fica tentando aparentar que é bom, provavelmente você não é. Gente que fica, como eu sou bom, desconfie. Porque bondade tem benignidade. Se a pessoa é boa de fato, os frutos virão, não precisa ficar dizendo. Jesus mesmo diz, 3 dão testemunhas de mim, porque se eu mesmo desse, não seria o meu testemunho verdadeiro. Deixa que as pessoas vejam, amém? Agora voltando lá, Gálatas 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, quem vivem essas coisas deliberadamente, quem deliberadamente, livremente pratica essas coisas sem nenhum arrependimento, é isso que ele está dizendo, não herdarão o reino de Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem do Douglas Gonçalves, e ele estava contando que um dia a família dele teve a experiência difícil de viajar quilômetros para a mãe dele receber um diagnóstico se o câncer que ela tinha era benigno ou maligno. E ele falou como foi doloroso, desgastante você viajar horas para chegar lá, pegar o envelope, aí pegar o envelope e abrir o carro, e quando eles abriram era um câncer maligno. E ele falou que eles pararam o carro e choraram junto. Ele falou que era criança e como aquilo marcou ele, o pai dele buscando força no Senhor, a mãe buscando força no Senhor. E ele diz como foi desafiador, doloroso, ruim aquela experiência. Aí ele diz, mas pior do que ir num médico e receber um diagnóstico de que você tem um câncer maligno, é você receber um diagnóstico, um raio-x de Deus, e identificar em você esse câncer maligno aqui, separação de Deus. Isso é um diagnóstico que deveria, porque aqui é um diagnóstico. Paulo está nos ensinando a buscar um diagnóstico, se estamos andando na carne ou se estamos andando no Espírito. E quando nós vemos que estamos andando na carne, nós deveríamos ficar mais chocados e preocupados do que, como ele disse, quando descobriu o câncer da mãe. Porque quando você está em torno de um caixão de alguém que está ali morto, ainda que você olhe para aquele caixão e diga, olha como a carinha dele está boa, descansou,
Se é alguém que morreu com esse diagnóstico aqui, com esse câncer, se morreu sem nascer de novo, essa pessoa, por mais que a gente diga, e jamais a gente vai dizer, ó, foi pro inferno, não, porque a gente não vai trazer essa dor para ninguém. Mas deve haver em nós a dor de olhar e saber, é provável, tem grandes chances que essa pessoa tenha ido para o inferno, que é uma vida separada de Deus. Isso deveria mexer conosco. Agora a boa notícia é que ao receber esse diagnóstico, que só você e Deus sabem, eu não estou aqui diagnosticando um ou outro, eu estou pregando a palavra para você. E o Espírito Santo vai dizer ao seu coração. E se ao Espírito Santo mostrar o diagnóstico, você precisa de cura. Você precisa nascer de novo. A boa notícia que aqui tem um profissional que traz o raio-x, mas tem o médico dos médicos que arranca a enfermidade e te cura. Se você percebe as obras da carne dominando você, se você percebe você vivendo deliberadamente no pecado, eu não estou falando de você que é um santo de Deus e algumas vezes vive o se pecardes. Não é uma questão de natureza, você não tem mais prazer nisso, você quer se ver livre disso, porque você nasceu de novo. Você não encontra mais prazer no pecado, que não quer dizer que em algum momento você possa cair. Mas diferente daquele que não nasceu de novo, quando você se suja, você quer rapidamente se limpar. Santidade, natureza de santidade é isso. O porco, o animal, você pode dar um banho nele, esfregar ele todinho com sabão, com Johnson's Baby, deixar ele cheirosinho. A primeira vez que ele vê uma lama, ele vai correr e vai se lambuzar nela, porque ele tem prazer na lama. Agora, o porco pode se sujar na lama, você também pode se sujar na lama. Só que se você é são, saudável mentalmente, quando você se suja na lama, você já fica agoniado, quero lavar a mão. Aonde o porco se lambuza, se a gente for cuidar de porco, você vai se sujar e você vai querer correr para se lavar. Alguém que nasceu de novo está sempre buscando se lavar, de novo e de novo. Não tem prazer em viver deliberadamente lançado, perseguindo, envolvido numa natureza de pecado. Se o diagnóstico que o Espírito Santo está dando é você vive deliberadamente no pecado, você tem prazer no pecado, irmão, aceite o convite do médico dos médicos para curar você. Um homem chamado Naamã, por mais que você seja alguém com muitas conquistas, com muito respeito na sociedade, provavelmente você não alcançou ainda o status de Naamã. Naamã era um general de guerra, um homem cheio de condecorações e medalhas, respeitado, tinha escravos para servi-lo como senhor, muito dinheiro, tinha tudo e não tinha nada, porque Naamã, diante das pessoas, estava com uma armadura linda, bonita, que escondia que por dentro ele tinha lepra, uma doença que estava o corroendo. E toda vez que Naamã chegava em casa e se despia, olhava para si mesmo, ele não via o que as pessoas estavam vendo. Olha como é bem sucedido, olha como tem isso, como tem aquilo. Ele via a sua lepra. Até que um dia alguém chegou para ele e falou assim: tem um homem lá em Israel, tem um profeta que ele pode ministrar sobre você e você pode ser curado, viu? Aí ele foi até o profeta, foi até o homem de Deus. Ele vai até o homem de Deus. E aí o homem de Deus diz para ele: Naamã, se você quiser ser curado,
dá 7 mergulhos ali naquele rio. Dá 7 mergulhos naquele rio. Aí Naamã olha para a instrução do homem de Deus e diz para os seus servos: é isso que ele está me pedindo? É assim que eu vou ser curado? Tão simples. Aí o servo diz para ele: meu senhor, por acaso se ele não tivesse te pedido algo difícil, você faria? Às vezes é mais fácil fazer o difícil, porque o mais fácil envolve fé no poder de Deus. O mais fácil envolve humildade, envolve crer no poder de Deus. E aí Naamã foi e desceu no rio para dar 7 mergulhos. Só que para descer no rio não pode descer de armadura. Antes da salvação você tem que reconhecer que está doente, para você buscar o Salvador. Você primeiro tem que tirar a sua armadura e dizer: eu preciso de cura, eu preciso ser curado. E Naamã faz isso, ele desce no rio. E quando ele mergulha 7 vezes no rio, ele é limpo, ele é curado. O rio de Deus está aqui, meu irmão. Se você identifica que precisa ser curado das obras da carne, que precisa nascer de novo, desce no rio. É algo simples, irmão. Eu testifico para você, é simples, mas é poderoso e é capaz de mudar minha vida e a sua para sempre, porque foi o que aconteceu comigo. Um dia eu acreditei na loucura que se eu confessasse Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu cresce nele, eu nasceria de novo. E alguém que tinha esse diagnóstico de morte eterna, afundado em toda sorte de pecado e vazio, numa igrejinha cheia de bancos de madeira, em um culto que ninguém tinha levantado a mão. Eu nem me lembro se o pastor fez apelo e perguntou de fato. Eu sei que quando terminou a mensagem, em algum momento eu preciso desse Jesus, porque eu não me aguento mais. Eu preciso não ser mais o Deus da minha própria vida. Eu só faço lenha. Eu preciso de outro Senhor, e eu quero fazer dele o meu Senhor. Eu quero nascer de novo. E aí eu levantei a minha mão, criei em Jesus, e daí em diante, de maneira sobrenatural, de dentro para fora, eu fui sendo mudado. A semente do Espírito foi brotando, as suas raízes foram crescendo e foi quebrando toda a estrutura de pedra que havia na minha vida. E se você vê algum fruto em mim hoje, se você vê alguma coisa de Deus em mim hoje, eu quero te dizer o que já disse outras vezes: tudo que você vê é Jesus, irmão. Tudo que você vê de bom em mim é Jesus. O que não é bom é o homem carnal mesmo, e o que é bom é glória a Jesus. É glória a Jesus, é Ele, é a árvore, é Jesus. Tudo que eu tenho hoje foi porque Jesus entrou na minha vida, meu irmão. E se você quer nascer de novo, no seu coração, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, e você vai ver só o que Ele vai fazer. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder, a personalidade, o fruto do Espírito Santo, sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida. Deus abençoe.